E meus irmãos, agora, para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura de Marcos 3, do versículo 20 até o 35. Marcos 3, do 20 ao 35, palavra do nosso Deus, que diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe diziam: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti estamos e com a Tua palavra aberta queremos aprender aos Teus pés. Não temos a capacidade de compreender a Tua gloriosa palavra, mas rogamos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreendê-la e de uma forma prática, que o Senhor venha ao nosso encontro e ouçamos a sua voz, vejamos o que o Senhor quer nos mostrar e que o nosso coração seja alinhado à tua vontade, disposto a te servir com a nossa vida e sempre cativado pelo Senhor. Que o Senhor nos livre de distrações, de algo que nos atrapalhe a ouvir a tua mensagem para nós nessa noite. E que, como ouvintes atentos, mas também como operosos praticantes, correspondamos ao teu evangelho, que mais uma vez será exposto diante de nós e que a glória de Cristo seja vista através dele e que dessa maneira nos prostremos aos teus pés. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algum tempo atrás iniciamos essa série de mensagens em Marcos. E essa já é a 16ª mensagem, ainda estamos no capítulo 3. Intitulamos essa série como o Evangelho de Jesus Cristo. E o que nós temos visto sobre este Evangelho? Eu quero lembrá-los do que vimos no primeiro versículo, sobre aquela mensagem, naquele breve, pequeno versículo 1 de Marcos 1, que nos ensina que o Evangelho assumiu a forma humana, encarnou, e o seu nome é Jesus. E aprendemos sobre este Evangelho que Deus é a origem do Evangelho, que o Evangelho não diz respeito ao que você precisa fazer para Deus, para talvez receber algo das suas mãos. O Evangelho diz respeito àquilo que Deus não precisava fazer, mas que Ele quis fazer por mim e por você em Cristo Jesus e por todos aqueles que nele creem. Aquele que veio salvar o mundo, o único Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor, o próprio Filho de Deus encarnado. E temos visto a cada uma dessas várias mensagens de forma cativante, de uma forma
que nos aumenta o interesse de conhecer mais profundamente este evangelho, em cada ato registrado por Marcos, a glória do evangelho manifestada diante de nós. Vimos desde o início a glória do evangelho da encarnação até a compaixão revelada no Senhor. Do deslumbramento diante deste evangelho ao evangelho que causa escândalo. Da renovação de todas as coisas e da criação em Cristo Jesus, até o dia do descanso, da indignação à compaixão. E nas últimas ocasiões vimos das multidões, grandes multidões que perseguiam a Jesus, até aquele pequeno grupo seleto que o Senhor Jesus chamou, a quem Ele quis, para segui-lo, para serem os seus discípulos. E hoje nós chegamos no final do capítulo 3, e que trata sobre um outro feito extraordinário do Senhor Jesus, que você precisa conhecer. Essa linguagem de Marcos, ele é objetivo, ele emenda uma história na outra, de uma forma a mostrar que é urgente que você conheça esse evangelho e que corresponda a ele, que você reaja a esse evangelho que é exposto diante de nós. Porque você precisa saber quem é Jesus. Você precisa compreender melhor o que ele fez. E também você precisa saber do que ele requer daqueles que são seus seguidores. E hoje veremos nessa mensagem sobre as duas únicas reações ao Evangelho. Há somente duas respostas ao Evangelho que são possíveis. E nós veremos então em duas partes aqui essas duas únicas reações ao Evangelho. Primeiro do versículo 20 até o 30. Aqui nós vemos que a primeira reação ao Evangelho é a incredulidade. É uma reação possível. E nós vemos isso em duas partes e na resposta de Jesus, entre os versículos 20 ao 30. Quero ler novamente o 20 e o 21 que diz: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O texto começa com, então ele foi para casa. Como eu disse, Marcos emenda uma história na outra e quer cativar os leitores a conhecerem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia subido ao monte para orar, e dali ele designou os 12 discípulos que ele mesmo quis. Então ele voltou para a sua casa, a casa onde ele habitava ali na região, em Cafarnaum, que entendemos ser a casa do apóstolo Pedro. E vemos nessa circunstância que uma multidão cada vez maior, atraída pelo que Jesus fazia e ensinava, esta multidão tornava-se mais passional, mais fascinada, a ponto do Senhor Jesus temer ser exprimido e pedir que separassem um barquinho. Vocês se lembram disso? E agora, quando ele volta para casa, eles nem conseguiam comer. Imagina uma invasão de uma multidão dentro de casa e sufocavam tanto que nem podiam comer. Ao contrário do que muitas vezes se possa pensar, uma grande multidão reunida não é sinônimo de que é algo bom e agradável. Vocês já ouviram a expressão? Foi uma bênção, a casa estava cheia. Desta ocasião não podia ser dito isso necessariamente. Um grupo menor muitas vezes pode ser melhor, pode ser o necessário para o propósito que os reúne. Naquele momento ali, ao redor do Senhor Jesus, aquela grande multidão, para o que Jesus estava fazendo, foi um transtorno. Era algo que atrapalhava em alguma medida o que o Senhor Jesus veio fazer. E poderíamos pensar, que loucura, não é? Um discípulo de Jesus nem conseguir comer. Como eu disse às crianças, uma das coisas que discípulo verdadeiro, raiz, do Senhor Jesus gosta de fazer é o quê? Terminar com aquela refeição, comendo, senão parece que falta alguma coisa. Mas tirando este aspecto de lado por um instante, que loucura chegarem a um ponto de sufoco, de nem conseguirem se alimentar. E foi o que alguns pensaram. Alguns que tinham afinidade com o Senhor Jesus, que aqui na nossa versão são chamados parentes, mas podem ser também aqueles do seu círculo mais próximo, familiares. Vemos no final do texto, que é uma conclusão desse trecho, que a mãe de Jesus e os seus irmãos estavam presentes, mas é possível entender
que seguidores. E ao saberem a situação em que Jesus passava, que era o quê? Nem poder se alimentar direito, o que eles fizeram? Versículo 21, veja aí. Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Que situação, não é? Para chegar ao ponto de um familiar dizer isso do Senhor Jesus, sair para o prender porque estava fora de si, ele estava cometendo uma loucura. Era insanidade chegar nessa situação. Para eles, Jesus já tinha ultrapassado de todos os limites aceitáveis. Ele tinha que ser controlado. Então, o que eles pretendiam fazer? Prendê-lo à força. Essa é a ideia aqui. O prender está embutido aqui implicitamente a ideia de ser preso à força. É a ideia de amarrá-lo, controlá-lo, porque ele já tinha excedido o aceitável. Guarde isso. Eles foram para amarrar a Jesus. Isso faz sentido para você? Do que Jesus estava fazendo? Quem em sã consciência continuaria seguindo o caminho de ser exprimido por multidões de uma forma até perigosa, de permitir que a sua casa fosse invadida, de ser impedido de comer, isso seria aceitável? Não é verdade que por muito menos, alguns já foram considerados fanáticos? Você vai na igreja 2 vezes por domingo? Isso é fanatismo. Agora pense no que Jesus estava fazendo. Você recebeu a igreja inteira e mais gente na sua casa, depois do culto. Fica a dica, se alguém quiser se prontificar a isso, não é? Nos avise no final do culto. Vamos colocar na prática aqui para ver se é ou não é loucura. Talvez num apartamento como o nosso, de alguns irmãos aqui, seria um verdadeiro apertamento. Certamente ninguém ia conseguir comer. Por muito menos do que Jesus estava fazendo, já foram considerados fanáticos. Mas para muitos, talvez para a maioria, Jesus possa parecer um louco que precisa ser impedido e reprimido. Para muitos ainda em nossos dias, se não compreendem quem é Jesus, parece alguém que precisa ter o seu ensino sufocado, as suas ações colocadas de lado como se não fosse algo aceitável a ser divulgado. Isso já estava acontecendo aqui. Queriam reprimir, amarrar de alguma maneira o Evangelho. Mas o Evangelho não pode ser amarrado. Para outros, para a minoria, Jesus não era louco. Ele era quem disse ser. Jesus é o que o Evangelho revela sobre quem ele é. Vamos voltar novamente ao que Marcos está expondo aqui, e há 2 únicas reações ao Evangelho. Há 2 únicas possíveis reações ao Senhor Jesus. Uma delas, pela incredulidade, é considerá-lo um louco. Se alguém não viu o que aconteceu até aqui. Nós vimos desde o início do Evangelho de Marcos que Jesus é a encarnação daquele Evangelho que foi tão e poderia nem desatar as sandálias dos seus pés. Jesus é quem o próprio Pai, no momento do batismo, proclamou o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é aquele que foi tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, foi tentado pelo diabo neste período e venceu, e que também foi servido por anjos. Jesus é o Santo de Deus. E quem disse isso sobre Jesus? Os demônios. Reconheceram que ele era o próprio Santo de Deus. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todos os efeitos do pecado no mundo, e de forma especial na humanidade, quando ele curou toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus atribuiu para si mesmo ser o noivo do povo da aliança, e ele mesmo era o Senhor do sábado. Jesus é quem tem autoridade para perdoar, purificar pecados e para chamar quem ele quer, pecadores, para segui-lo. Alguém que diz isso sobre si mesmo, ou está falando a verdade, ou é louco. É essa a ideia que Marcos está mostrando aqui. Com certeza os parentes de Jesus, aqueles amigos do círculo mais próximo, tinham ouvido falar, porque a fama de Jesus já avançava, sobre tudo que Jesus fez e ensinou, e por ter afeição a ele, entendiam que ele está fora de si.
passou dos limites. Mas ter afeição ao Senhor Jesus, e preste atenção nisso. Se você tem afeição a Jesus, tem afinidade com Ele, se você conhece o que Jesus ensinou e o que Ele fez, compreenda que isso não é suficiente. Assim como não era suficiente para os parentes de Jesus. Muitos podem ter afinidade com Jesus, demonstrar respeito por Ele, não ficar falando mal, conhecer as histórias que falavam sobre Jesus, até repercutir o seu ensino de alguma maneira, mas não estão dispostos a segui-lo. Não estão dispostos a abraçar o custo do discipulado, não estão dispostos a se sujeitarem ao senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Estão dispostos a suprimi-lo, como alguém que, estando fora de si ou fora da nossa realidade, extrapolou em algum momento. Meu irmão e minha irmã, ou você recebe totalmente a Cristo como aquele que é o que diz ser, o próprio Filho de Deus encarnado que fez todas essas coisas, de uma forma gloriosa revelando o Evangelho, ou você acabará criando restrições do que você considera aceitável ou não Jesus fazer na sua vida ou na sua realidade. Criar restrições ao Senhor Jesus nessa parte da vida como se Ele não tivesse o domínio, dessa parte da vida cuido eu. Esse tipo de restrição é sinal de incredulidade ao Evangelho, ao próprio Senhor Jesus, mas há um outro tipo de incredulidade que Jesus trata aqui, incredulidade ao Evangelho, versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Aqui está um outro grupo incrédulo, daqueles que não têm afinidade nenhuma ao Senhor Jesus. Como eu disse às crianças, religiosos que odiavam ao Senhor Jesus. Estes escribas também haviam ouvido falar sobre o que Jesus tinha feito, sobre o que ele tinha ensinado. Ou seja, eles conheciam o que havia acontecido desde Marcos 1:1. Já o acompanhavam há um tempo, mas enviaram uma comissão de escribas lá de Jerusalém para tomarem uma posição declarada sobre quem era Jesus e o que ele estava fazendo. E prestem atenção no que está acontecendo aqui nestes dois grupos de incrédulos. Os parentes, que ainda não criam nele, como Senhor Salvador, como Messias, ainda que se afeiçoassem a ele, o consideravam como louco. Enquanto os escribas, os líderes religiosos da época, o consideravam maligno, alguém mau, alguém que ecoava a voz de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ele era um servo de Satanás. Era isso que eles estavam considerando. Jesus como mal. Não era do bem, era do mal. Um mentiroso e enganador. Mesmo tendo ouvido falar, os escribas, sobre tudo que Jesus fez e ensinou, constataram que era verdade quando Jesus curou enfermos, expeliu demônios, curou, purificou leprosos, mas mesmo assim, eles, tendo constatado que era verdade, não tendo afeição por Cristo, fizeram sérias acusações contra ele, que o que ele fazia era pelo poder de Satanás. Mas em relação ao Senhor Jesus não há meio termo. Ou você permanece incrédulo, seja considerando um louco, alguém que pode ser desprezado, ou que tem que ser controlado, que tem que ser restrito. Ou você considera ele mal de alguma forma, como se não fosse da parte de Deus, e faz severas acusações, fruto da incredulidade do seu coração, e da sua inimizade com Deus. Ou você permanece incrédulo e o considera como um louco ou como do maligno, ou você se prostra diante dele e se submete ao seu senhorio. Não tem meio termo. Quem não se prostra ao Senhor permanece incrédulo. Não tem como ficar um pé lá e um pé cá. Nem todos estão dispostos, ainda nos dias de hoje, a receberem a Cristo como o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo para destruir as obras do diabo,
e para libertar os que estavam escravizados nos seus pecados e que por natureza eram inimigos de Deus. Enquanto estes dois grupos de parentes e escribas, esses dois grupos de incrédulos, se posendo impedir de Jesus de continuar a revelar quem ele era e de continuar fazendo o que ele estava fazendo, Jesus se posiciona. E nós vemos isso no versículo 23 ao 26. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O que Jesus está fazendo é confrontando a mentira daqueles escribas que o acusavam de falar pelo poder de Beelzebu. E quando diz aqui que é por parábolas, Jesus praticamente está desenhando para eles que não fazia sentido o que eles estavam dizendo. O que vocês estão dizendo não tem nem lógica. A incredulidade, a rejeição ao evangelho que é manifestado diante de vocês, não tem sentido, é loucura. Em outras palavras, não era Jesus que estava louco. Eram os escribas de acusá-lo desta forma. Jesus demonstrou que era insano atribuir o que ele estava fazendo a Satanás. Em poucas palavras aqui, nos detalhes da linguagem que Jesus usa pelo nosso tempo, Jesus está dizendo, se fosse verdade mesmo isso que vocês estão dizendo, Satanás seria um suicida e estaria destruindo a si mesmo. O que eles estavam fazendo aqui, desta forma? Nós vemos, por exemplo, a explicação lá em Romanos 1, 18 e 19, quando o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Eles estavam suprimindo a verdade e, mesmo manifesto diante deles quem era o Senhor Jesus, eles estavam rejeitando e preferindo uma mentira. Como o apóstolo Paulo continua um pouco mais à frente, Romanos 1, 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Mais à frente, lá no livro de Atos, a acusação é feita contra aqueles que se levantavam contra Jesus. Quando Pedro diz, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Este é o nível da incredulidade e da rejeição a Jesus. Não faz sentido. Não é somente impunidade que está falando este texto. Eles chegaram ao ponto de matar o autor da vida. Mataram o autor da vida. Colocaram a mentira no lugar da verdade. Eles preferiram um bandido assassino no lugar daquele que veio para libertar os que estavam mortos. Eles agiram então como inimigos de Deus, que permanecem debaixo da ira de Deus, suprimindo a verdade, trocando a verdade pela mentira e negando o próprio Cristo com as suas palavras, não reconhecendo isso porque, meus irmãos, isso não é aplicável somente aos escribas. O coração humano de cada um de nós por natureza é incrédulo e rejeita a vontade de Deus. O ser humano prefere continuar, muitas vezes, defendendo uma mentira do que se prostrar diante daquele que é a própria verdade encarnada. De que maneira, muitas vezes, somos passíveis de não nos curvarmos e não nos submetermos a Cristo, a sua vontade, nos apegando a mentiras, aquilo que não procede da boca de Deus. Se não for Deus em fazer aquele transplante de coração, inclinar o nosso coração a só temer o nome dele, nós não faremos isso por nós mesmos. Dependemos da graça de Deus para isso, para que não permita que sejamos incrédulos, mas que façamos parte do outro grupo, que reage ao evangelho de outra forma. Mas Jesus continua, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará
a casa. Meus irmãos, as parábolas de Jesus, e passaremos a ver outras a partir deste momento em Marcos, nós vemos a riqueza, a profundidade que elas têm mesmo numa pequena expressão. Toda parábola de Jesus manifesta o Evangelho e com essa não é diferente. Jesus ele explica o que estava acontecendo no mundo com a sua presença aqui com essa parábola. Enquanto queriam prendê-lo e amarrá-lo, tanto os seus parentes como os escribas, o que estava acontecendo na verdade, nas palavras de Jesus, é que ele estava amarrando o valente. Vocês vêm para me prender e me amarrar? Na verdade, eu que estou prendendo e amarrando o valente neste mundo. Como assim? O que isso significa? Em poucas palavras aqui também, Jesus veio a este mundo que é a casa do valente, para libertar aqueles que lhe pertenciam, os bens do valente, que aqui é ilustrado com aqueles que estão nas trevas, que são escravos do pecado, aqueles que estão debaixo do domínio do príncipe deste mundo, que é o diabo. E Jesus vem para libertar estes que estavam cativos e transportá-los para um novo reino, para uma nova casa, amarrando Satanás, estabelecendo o seu reino e colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. O que aconteceu na vinda de Jesus aqui é o que Paulo fala aos Colossenses de forma belíssima. No capítulo 1, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo continua mais à frente dizendo que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E ele continua no capítulo 2, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E o que Jesus estava fazendo ao amarrar o valente? Despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, a incredulidade ao Evangelho é hostilidade contra o Deus que enviou seu Filho como manifestação deste Evangelho. E essa incredulidade é um sinal da grande necessidade que temos de sermos libertos pelo Senhor. Nós não precisamos somente mudar de vida em questões exteriores e na aparência sermos transformados. E as pessoas que ainda carecem de salvação do seu convívio não precisam somente abandonar vícios, não precisam somente frequentar a igreja, precisam do que? Ser libertos do pecado e de se sujeitarem a Cristo e de viverem aos seus pés, se arrependendo dos seus pecados e viverem em novidade de vida, em vida abundante. E Jesus ainda conclui, encerrando também essa nossa parte aqui. Versículo 28 ao 30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nós temos aqui a gravidade do pecado imperdoável, não é? Que tem a ver com incredulidade, com um tipo de rejeição ao Evangelho, que tem a ver com apostasia. E aqui nós vemos um pouco sobre isso, e não entraremos nos detalhes, claro, por conta do nosso tempo, do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Jesus ele não começa falando do pecado imperdoável. Ele começa falando sobre o que no versículo 28? Ele declara uma verdade, não é? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. O que é isso? É a promessa de perdão para os que foram libertos por ele,
Meus irmãos, como é bom saber que o Senhor Jesus veio não somente para nos libertar, mas Ele também nos dá a certeza de sermos cobertos com a sua graça, de tal forma que todos os nossos pecados já estão perdoados nele. Não importa quem você foi ou quem você seja, não importa o que você fez, nem o que você faz. O que importa, e a única coisa que importa, é quem Jesus é e o que Ele fez para te libertar e para te perdoar. E para isso você precisa ouvir a cada dia as palavras de Cristo e levá-las a sério. Palavras de perdão, de libertação, revelando-se a você, para que você conheça mais quem Ele é e o que Ele fez por pecadores como você, e colocar cada vez mais a sua confiança nele. De todo o seu coração, curvando-se ao seu senhorio, aprendendo aos seus pés. Mas além da promessa do perdão, que é um consolo a nós, há também um grave alerta de severidade e castigo eterno a este pecado que é considerado imperdoável. O que Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá o perdão, porque é réu de pecado eterno. E é possível que você já tenha se perguntado ou se preocupado com isso. Será que eu já cometi esse pecado? E se eu cometer esse pecado? Que esperança eu tenho? Se você se preocupa, já é um indício de que você, como sendo um verdadeiro crente, jamais cometerá esse pecado imperdoável. Um verdadeiro crente jamais cometerá a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma certeza que nós temos, sendo preservados por este Espírito que habita em nós e que nos é a garantia de que seremos preservados em Cristo até o último dia. Não é motivo para dúvida, é para uma firme confiança. Os escribas, tendo conhecimento de quem era Jesus, tendo conhecimento do Antigo Testamento, daquilo que Jesus estava fazendo, do que revelava sobre si, o que eles fizeram foi atribuir a um espírito imundo o que era obra do Espírito Santo. Jesus disse que até as blasfêmias seriam perdoadas, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no Filho de Deus ser atribuída a um espírito imundo é algo terrível. Não há perdão para isso. Em outras palavras, o que seria então este pecado imperdoável? O fato de que é possível que alguém se torne tão endurecido pelo pecado, tão hostil e relutante contra Jesus, e odeie tanto o Evangelho do Santo e ridicularizar o Salvador. Este é o pecado imperdoável. Quem despreza o Evangelho, tendo o conhecimento dele, um conhecimento prévio, teve acesso ao Evangelho, conheceu ao Evangelho, e declara o seu ódio contra Cristo, sabendo quem Ele é de fato, e continua blasfemando contra o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, irá direto para o inferno, continuando a destilar ódio e hostilidade contra Deus. Porque, como disse o autor aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 ao 6, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, que receberam o Evangelho, que conheceram a Cristo pelo testemunho de outros irmãos, no contexto da comunidade da fé, da vida cristã, e caíram, que viraram as costas, que abandonaram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Pedro também fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 2, sobre este abandono, essa dureza de coração, quando ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu que, de certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Meus irmãos, mesmo essas palavras duras do Senhor Jesus dirigidas aos escribas, ele estava manifestando o Evangelho. O Evangelho que liberta e perdoa pecadores que se arrependem e alerta os incrédulos para que se arrependam de grave pecado contra Deus. Os escribas estavam sendo alertados que eles estavam para cruzar uma linha que não teria mais volta, de inimizade contra Deus e de hostilidade contra Cristo. Havia somente uma esperança para aqueles escribas, que eram incrédulos. E também para os parentes de Jesus que ainda não criam nele, por isso eram incrédulos. Que era abraçar o Evangelho e se curvarem, se sujeitando a Cristo. Não mais considerando-o como um louco ou como um mau, mas como aquele que é a encarnação do supremo bem que desceu até nós, quebrando a nossa loucura de rebelião contra Deus, tornando-nos parte da família de Jesus. E a segunda parte desse texto fala sobre isso, sobre o Evangelho e a verdadeira família de Jesus. Versículo 31 em diante. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E aqui nós vemos um novo grupo sendo apresentado. O primeiro é dos incrédulos, com níveis de incredulidade diferentes, com afeição ou sem afeição ao Senhor. E aqui a gente vê um outro grupo, que estava, como diz aqui, assentada ao redor dele, assentada aos pés do Senhor Jesus. Então imagine essa situação aqui. A família de Jesus, a mãe e os irmãos, fora da casa. Enquanto muitos estavam ao seu redor, dentro da casa. Normalmente o que acontece é que a família fica dentro e os de fora, certo? Mas aqui é uma intencional inversão. A família o está chamando para fora, porque queriam prendê-lo à força. Não criam nele ainda. Então, ao ouvir o chamado da sua família, ele responde nos versículos 33 ao 35. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? E correndo ele o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Esta era a verdadeira família de Jesus, que ele mesmo estava declarando. Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Parece até estranho uma palavra assim de Jesus, se referindo à sua mãe e aos seus irmãos, não é? Jesus, em certa ocasião, se dirigindo a Maria, disse: mulher, o que tenho eu contigo? E agora, nessa ocasião, ele diz isso. Mas ele não estava desonrando ou desprezando a sua família. Toda a palavra de Jesus, registrada por Marcos aqui, são uma manifestação do Evangelho. Todos estavam sendo confrontados pela verdade do Evangelho. Aqueles que estavam ao redor e aqueles que estavam do lado de fora querendo que Jesus fosse levado embora. Aqueles de fora, sua família, achava que tinha direito sobre Jesus. E quem pensa que tem direito sobre Jesus, por qualquer motivo, tome cuidado. É ele que tem direito sobre aqueles que ele criou e que ele veio salvar. Por outro lado, quem pensa que quem sou eu para que tenha um lugar dentro da casa do Senhor, aos seus pés, você pode se alegrar, porque o Evangelho foi revelado de uma forma que você é incluído pela fé na família de Deus. Quem é a verdadeira família de Jesus? E na sua resposta, à luz de tudo que vimos, podemos resumir: são aqueles que foram libertos e perdoados por Ele. Aqueles que o recebem como Ele é, e não por uma expectativa que tem dele, que Jesus faça algo por si mesmo, mas da forma que Cristo revelou sobre si. A verdadeira família de Jesus
são aqueles que se curvam aos seus pés e fazem a sua vontade, tendo uma vida de adoração, se dedicando à adoração, como esse momento especial que nós estamos, e que têm o coração disposto a obedecê-lo como Senhor. Aqueles que os consideram não somente como Salvador, mas também como Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus que reage ao Evangelho com fé verdadeira, vive na presença de Cristo e empenha-se por fazer a sua vontade. E para concluir, irmãos, uma pergunta que nós temos lembrado à luz dessas exposições: quem é Jesus Cristo na sua vida? E como você tem reagido a Ele? A maneira que Marcos escreveu que algo extraordinário aconteceu, que nos foi revelado, e é importante que você considere nessa noite. E a pergunta é, se há somente 2 reações ao Evangelho. Eu pergunto, como você reage ao Evangelho? Com incredulidade, com ressalvas, fazendo a sua própria vontade? Ou como aquele que faz parte da família de Jesus, se deleita em viver aos pés de Cristo em todos os momentos e fazer a vontade daquele que te salvou? Eu quero terminar com uma ilustração de C.S. Lewis, de um livro conhecido, e essa ilustração também é conhecida, eu creio, um livro, Cristianismo Puro e Simples. E vejam o que diz C.S. Lewis. Eu quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito de Cristo. Aqueles que dizem, estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. Você pode descartá-lo sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então, a segunda opção é, você poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. E termina Lewis. Mas não me venha com essa conversa mole dele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Meu irmão e minha irmã, qual será a sua escolha na prática, na sua vida como um todo? Como você reage a este glorioso Evangelho? Vai descartar a Cristo com os seus dias, com as suas escolhas? Vai maltratá-lo com a sua vida, não fazendo a sua vontade? Ou vai cair aos seus pés, chamando-o de seu Senhor e Salvador e seu Deus? Que Deus te abençoe. Amém.